Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no segundo Congresso Internacional da PGE, Rio de Janeiro. Teremos agora o painel intitulado Direito e Economia, Perspectivas para o Rio de Janeiro. E aí teremos a oportunidade de debater duas questões importantes. Por um lado, o diálogo entre direito e economia, que historicamente era negligenciado, mas parece que agora está ficando mais em voga. E, em segundo lugar, também muito importante para a nossa realidade e para a nossa atividade aqui da Procuradoria também, é o oferecimento de perspectivas para a crise que estamos passando no nosso querido estado do Rio de Janeiro. E, para tanto, nós temos dois convidados aqui, recebemos com muito prazer. Em primeiro lugar, João Laudo de Camargo, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito Comparado na George Washington University, atua há mais de 35 anos na área de Direito Empresarial, com sólida experiência na realização de operações estruturadas, Project Finance, e outras relacionadas com o mercado de capitais. Foi sócio do Escritório de Advocacia Laudo de Camargo, procurador do município do Rio de Janeiro, diretor da Comissão de Valores Mobiliários, diretor jurídico da BN10 Par, membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é sócio sênior do Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados, coordenador do capítulo do IBGC no Rio de Janeiro, e realiza palestras sobre governança corporativa, sendo autor de vários artigos publicados em jornais e revistas especializadas. Em seguida, teremos o prazer de escutar o professor Mauro Osório, que é economista, doutor em Planejamento Urbano e Regional, professor associado da gloriosa FND, né? Faculdade, eu não sou formado pela FND não, mas tenho minha deferência à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, presidente do Instituto Pereira Passos e autor do livro Rio Nacional, Rio Local, Mitos e Visões da Crise Carioca e Fluminense. É especialista em economia do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao querido colega João Laudo de Camargo para que inicie o nosso debate. Boa tarde a todos. Leonardo, prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço inicialmente o convite formulado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria, na pessoa do Dr. Anderson Schreider. Prazer também estar aqui na boa companhia do professor Mauro Osório. E quando me foi feito esse convite, quer dizer, para participar desse painel, eu fiquei aqui pensando que tipo de contribuição eu poderia dar e o que eu vou trazer aqui para os senhores hoje é um pouco são as minhas reflexões, são as minhas angústias, um pouco de iniciativa com relação àquilo que a gente pode fazer pelo Estado do Rio de Janeiro e também expressar aqui a minha esperança pela mudança que é necessária para que a gente possa ter uma recuperação do Estado. Nessa reflexão daquilo que eu poderia aqui trocar ideias com os senhores, foram publicados na semana passada, na imprensa, alguns artigos que davam notícia da publicação dos relatórios sobre as expectativas das pessoas em termos de Brasil. Então, vou fazer aqui referência ao Latino Barômetro, que foi publicado agora recentemente, ao Índice de Confiança do Empresário Industrial, elaborado pela Confederação Nacional de Indústria, um trabalho importante feito pelo Centro de Liderança Política, CLP, e o INEP, que traz elementos importantes sobre educação. E quando eu estava refletindo sobre tudo isso, o que me ocorreu foi
primeiro, fazer aqui um registro de que tudo que nós desejamos em termos aí de mudança do Estado visa você resgatar a confiança, que é a peça fundamental nas relações econômicas. Quer dizer, sem o elemento da confiança, confiança no outro agente desconhecido, se a gente não tiver aí esse elemento, dificilmente nós podemos avançar na melhoria do nosso Estado. Dos nossos pensadores atuais, 2 deles estão aqui mencionados aqui nessa minha manifestação, e um deles é André Lara Rezende, que em 2015 publicou esse artigo, Corrupção e Capital Cívico, que eu recomendaria que os senhores possam examiná-lo, porque efetivamente é um artigo importante que passa também pela questão de confiança. Quer dizer, então, ter essa referência de confiança, o resgate da confiança, juntamente com a cooperação, é aquilo que é importante para o resgate das relações econômicas. Outro autor que me parece também importante, que eu quero aqui deixar registrado, é o Dianete da Fonseca. E o Dianete da Fonseca, ele traz também em diversas passagens a questão então, da confiança, e aqui essa abordagem leva até para um lado das relações interpessoais, do nosso comportamento, é que ele tem uma passagem, um artigo importante sobre o paradoxo brasileiro, que também vai ser mencionado mais adiante, que mostra que a gente está dentro aí de um jogo perigoso, um jogo perverso, e a pouca confiança que depositamos nos outros, fruto do baixo grau de adesão às normas morais de convivência, tende a produzir e perpetuar a situação típica da falência, de falácia da composição na vida em sociedade, e Rio de Janeiro, infelizmente, está nesse ambiente. Então, sobre esse aspecto da confiança, fica aqui esse primeiro registro do grande desafio. Quer dizer, primeiro nós temos a consciência que é importante resgatar a confiança nesse relacionamento interpessoal e a confiança nas instituições. Quer dizer, com esse resgate da adesão das normas morais e legais de convivência, é o resgate de nós termos uma cidade também organizada, um Estado organizado, que a gente tenha a adequada prestação de serviços públicos, tudo isso voltado ao respeito à cidadania, ao consumidor, é que vai trazer o resgate dessa confiança e a confiança nas instituições. Nessa linha da reflexão, quer dizer, aquilo que a gente pode fazer para mudar aqui e melhorar o Estado, eu acho que nós temos que partir desse cenário nacional, que é Brasil, e vem aqui alguns dados importantes que a Latino Barômetro nos dá, que diz respeito à insatisfação com a economia, a dúvida sobre a satisfação da democracia, se a gente governa para o bem de toda a população, a percepção de justiça na distribuição de renda, confiança interpessoal, confiança nas instituições, corrupção como o segundo maior problema brasileiro e o índice de confiança do empresariado nacional. Então, esse primeiro gráfico aqui mostra a insatisfação dos brasileiros com a nossa economia. Então, nós estamos aqui numa posição embaixo, estamos aqui perto, juntos com a Venezuela, a República Dominicana. Tudo isso mostra os desafios que nós temos pela frente. Com relação à satisfação da democracia, o Brasil também está numa posição bastante desafiadora em termos aí das nossas perspectivas. Governamos para o bem de toda a população. O Brasil, infelizmente, está no final desses índices. Temos qual é a percepção de justiça na distribuição de riqueza. Infelizmente, também estamos aqui no final da linha. Qual é o principal problema no país? Temos aqui o desafio da corrupção, né, em segundo lugar. Quais são das instituições, quais são aquelas que nós temos maior confiança? Infelizmente, o poder legislativo está um dos últimos
dos últimos lugares da fila, o governo, o poder executivo, e temos aí, então, esse desafio que é interagir com esses poderes para ter a expectativa de mudança. E a relação interpessoal, que a André Lara Rezende já indicava, e Dianete da Fonseca, que é indispensável que tenha que existir para que a gente possa ter a mudança. Então, esse daqui é o quadro que a Latino Barômetro nos dá, e o índice de confiança do empresariado industrial, depois agora das eleições agora de outubro, mostra um cenário, por parte do empresariado, um pouco mais otimista, né? Então, a gente vê aqui a reação num índice já mais expressivo em termos dessa confiança para o desenvolvimento da economia. Esse, então, é o cenário nacional, é o segundo grande desafio, que é como que a sociedade civil pode se engajar na transformação que tanto se faz necessária, quais são os instrumentos. Isso é uma convicção que eu tenho, que sem a sociedade civil organizada se engajar, a mudança não ocorre. E mesmo que tenha esse engajamento, nós teremos aí 2 ou 3 gerações para recuperar o país, consequentemente recuperar os seus estados. Então, esse é o desafio, e desses instrumentos da sociedade civil organizada, é que eu tenho aqui 2 elementos que eu acho que importantes para compartilhar. Um deles, então, é o Centro de Liderança Pública, que fica localizado em São Paulo, é uma organização suprapartidária, não tem fins lucrativos, ele procura ter aí a melhor gestão pública que possa ser aprimorada, adotada, dentro de um Estado mais democrático, eficiente. Quer dizer, a eficiência é aí um fator importante. Quer dizer, a gente procurar ter a eficiência da gestão pública com o desenvolvimento das lideranças, tudo isso visando, então, essa mudança estrutural que se faz necessária. E o CLP atua em diversas frentes, inclusive na frente de treinamento. Pelo que me consta, alguns secretários de Estado do Rio já lá estiveram, e o Centro de Liderança Pública, junto com a Fundação Dom Cabral, no dia 11 de dezembro, vai realizar um evento convocando diversos secretários de diversos estados. Nós estamos aqui com o desafio de procurar o engajamento dos novos secretários aqui do nosso estado. E o CLP, ele tem produzido um documento que eu considero extremamente importante. Eu não o conhecia, fui tomar conhecimento desse documento agora para participar aqui desse painel, e é um documento que eu considero aí muito, muito importante, mesmo fundamental para as pessoas conhecerem a situação dos diversos estados da federação, dos 27 estados da federação, e a CLP faz um ranking de 10 pilares com 68 indicadores. Eu comentava agora no almoço com o Anderson, acho que seria seria uma ótima iniciativa se o Centro de Estudos Jurídicos se aproximasse do CLP, ouvisse um pouco o que eles têm para dizer, que eu acho que tudo isso é muito benéfico para a sociedade. Esse ranking, ele permite a visualização de 10 pilares temáticos, são todos utilizados com índices, nenhum deles estadual, então são todos índices federais, e com isso, se quer almejar, ter a possibilidade de melhoria dos estados, da competitividade dos estados, da eficiência da gestão pública, e permitir que a sociedade civil possa se utilizar também para acompanhar o desempenho, então, desse ranking de competitividade. Infelizmente, não está muito claro essa lista, mas aqui nós estamos no 13º lugar, o estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui. 13º lugar desse ranking, e isso tivemos no 7º lugar há pouco tempo atrás, 7 para 11, nós perdemos, na verdade, não sei se era 4 posições,
Então, acho que a gente estava em 9º lugar e caímos agora para o 13º. Então, o que o ranking traz são as características de cada um dos estados. Esses são os elementos aqui do estado do Rio de Janeiro, não tem uma novidade maior. E o estado, então, ele perdeu 4 posições, então, da última edição do ranking para a divulgação desse relatório que ocorreu em setembro passado. Esse relatório é produzido pelo CLP com a parceria da Tendências e do Economist Intelligence Unit, né? E aí você tem uns gráficos que são bastante informativos, onde você tem as 10 tendências, os 10 pilares que compõem aí o ranking, e você tem desses pilares, segurança pública é um dos que tem um índice maior de peso, tem 13,3%. Do último relatório do ranking para o atual, Rio de Janeiro perdeu 7 posições. Quer dizer, o Rio de Janeiro está no 23º lugar do ranking de segurança pública. Isso é determinante para que a gente tenha aí o desenvolvimento, a confiança que nós precisamos. Então, o Rio de Janeiro, no 23º lugar, ele está melhor que Pernambuco, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte. E pior que Sergipe, Bahia, Acre, Pará, Alagoas, Amazonas, etc. O outro peso que é relevante é a sustentabilidade social, com 12,3%. E a sustentabilidade social é aquela que eu mais identifico com a questão de confiança, tem a questão o poder judiciário, que também faz parte como dos indicadores desse pilar. Na verdade, até eu vou corrigir, quer dizer, o poder judiciário está aqui na eficiência da máquina pública. Você tem infraestrutura também com um pilar importante, e nesse pilar importante da infraestrutura, o indicador de mobilidade urbana, infelizmente o Rio está na última posição desse indicador. Esse quadro aqui, o que ele evidencia é quanto mais próximo ao zero, você está numa situação de deficiência. Então, solidez fiscal do Estado do Rio de Janeiro é aquele que está é o pior da federação. Está no 27º, na última posição. Em compensação, o capital humano do Rio de Janeiro está em 2º lugar. Quer dizer, então, essa área verde, que representa a situação do Rio de Janeiro, evidencia aqui o mais próximo do centro, são as situações mais adversas. Então, você tem individualmente cada um desses pilares que são aqui apresentados, que estão no ranking, e eu queria destacar 4 deles. Educação. Rio de Janeiro, ele está com um 11º lugar em educação, ele perdeu 3 posições no último ranking, e eu sou leigo nesse assunto, mas fica aqui uma reflexão, quer dizer, a área cinza, que é aquilo que é a carência, é a avaliação da educação. Então, aparentemente, o que se depreende aqui, que a nossa Secretaria de Educação não faz um trabalho de avaliação. Eu conversei um pouco agora com o Mauro, existe um trabalho divulgado pelo Instituto Brava, que é um instituto também que se dedica para a gestão pública, registrando um trabalho que foi feito no 2º governo do Cabral, foi feito junto com o grupo do Falcone, e que, pela notícia que a gente tem desse relato, o Rio de Janeiro saiu de uma 13ª posição para uma 3ª posição de avaliação de qualidade da administração da gestão pública de educação. Quer dizer, se hoje nós estamos nessa posição, a informação que eu tenho é que houve um retrocesso, né? Mauro
aparentemente tem algumas outras reflexões sobre esse assunto, ele é o especialista da matéria, mas o que me leva aqui o ponto é o seguinte: a sociedade civil precisa estar engajada, a sociedade civil precisa estar acompanhando essas métricas. Quer dizer, se nós não tivermos o nosso envolvimento com essas métricas, a gente não vai evoluir. E esses estudos aqui, esses elementos aqui do centro da SLP permitem aí essas reflexões. Olhando para a educação, e aqui a fonte é o INEP, que foi divulgado, pelo menos a imprensa divulgou na semana passada, Rio de Janeiro, está aqui embaixo, isso no exame foi feito de matemática e aqui da língua portuguesa. Quer dizer, isso mostra como existe espaço do segundo o estado mais rico da federação, do próprio município, em termos de espaço para avançarmos, né? Segurança pública é o que todos nós sofremos no nosso dia a dia. Aqui mostra esse desafio, a 23ª posição, e os estados que eu já mencionei para os senhores. Temos aqui a eficiência da máquina pública, estamos na 15ª posição, quer dizer, uma situação bastante adversa no âmbito de 27. Uma identificação daqui do espaço para a eficiência do Poder Judiciário. Sem ter um Poder Judiciário eficiente, a segurança das relações econômicas fica comprometida. E, finalmente, um outro pilar, que é da sustentabilidade social, que nós temos aqui uma posição um pouco melhor, no 7º lugar. Então, esses elementos aqui evidenciam um dos nossos desafios. Aqui a nota geral do Rio de Janeiro tem sido decrescente. Então, isso daqui é uma questão aí que a gente tem que estar atento para verificar qual é a contribuição que cada um de nós pode fazer. Tem uns outros gráficos que mostram a diferença entre o que é hoje com a média do Brasil, no caso aqui dos diversos pilares, e nós verificamos aqui a solidez fiscal, que é o último lugar, a questão da segurança pública, que está bem afastada da média do desejável, e tudo isso aqui ajuda nós a gente se situar. Então, segurança pública, perdemos 7 posições, abaixo ou acima desses outros estados. Sistema judicial criminal classificado na pior classificação dos 27 estados. E a pergunta que eu faço, a indagação que eu faço, quer dizer, tudo isso é favorável para a indústria do turismo? Não. Quer dizer, se a gente tem a expectativa que o Estado possa ter uma indústria de turismo criando riqueza, certamente a segurança pública não colabora nesse sentido. Educação com a perda de 3 posições, eficiência da máquina pública com a perda também de 7 posições. Eu acho que aqui é que está a confiança, aqui está o desempenho e avaliação do judiciário. Sustentabilidade ambiental, perdemos 7 posições com tratamento do lixo. Solidez fiscal é a pior posição e capital humano é a melhor posição. Então, essa daqui é o retrato do Rio de Janeiro, pelo menos da maneira que é visto pelo CLP, e o terceiro grande desafio é como reagir, como reverter, o que ir fazer, quer dizer, mais do que ficar falando, quer dizer, o que a gente deve agir, quais são as ações a serem praticadas. E aí vem o meu convencimento, é um trabalho conjunto da sociedade civil mais o Poder Executivo, com o engajamento dos poderes legislativo e judiciário. Quando eu converso com alguns empresários sobre o apetite deles nesse engajamento, o que eu tenho ouvido é, sem a predisposição do Poder Executivo interagir e dialogar, não há o que fazer. Talvez essa posição seja correta. Então, o que me parece que seja, nesse momento, necessário para o Rio de Janeiro é verificar o apetite do governo que entra de interagir com a sociedade civil no sentido de construir alguma coisa em conjunto. Aliás, quer dizer, se a gente pensa em construir alguma coisa conjunta, se a gente pensa nos instrumentos, a gente pensa na incapacidade do governo investir, nós pensamos nas PPPs, nas iniciativas públicas e privadas.
E quando a gente examina o plano do Estado, a gente verifica que de PPP você tem duas passagens sem nenhuma significância maior, e olhando também para o projeto do novo, para o plano econômico do novo governador, aquilo que foi divulgado nas eleições, a gente vê duas referências a PPP de uma maneira muito tímida dentro do ambiente do Rio Previdência. Então, o desafio, acho que passa por aí, quer dizer, como que a sociedade civil, a iniciativa privada vai se engajar nessa melhoria da gestão pública, e esse é o grande desafio. Quando eu penso, e aí, de novo, estou falando aqui de reflexões angustiadas de alguém que mora no Rio de Janeiro, que não quer ir morar em Portugal, quando muito eu penso em morar em Visconde de Mauá. Luiz Felipe Goulart, que está aqui, que também tem lá o seu pouso aí na Mantiqueira, a gente estamos aqui tentando prestar aqui a nossa colaboração nessa mudança. E aí vem um belo exemplo que eu queria trazer para os senhores, que é o exemplo do Estado do Espírito Santo. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tome conhecimento, que a gente possa interagir, saber o que eles fizeram. Porque o Estado do Espírito Santo, há 20 anos atrás, era um Estado onde você tinha corrupção explícita em todos os poderes, reconhecidamente, e houve uma reversão. Hoje você tem um Estado que é uma das referências, inclusive, em termos de educação. Quando a gente conversa com o Estado do Espírito Santo, a gente tem conhecimento que, há 17 anos atrás, um grupo de 16 empresários se reuniu e 2 anos depois criavam o Espírito Santo em Ação, que hoje está fazendo 15 anos e que certamente colaborou com essa mudança do Estado do Espírito Santo. A pergunta é, podemos fazer o mesmo aqui no Rio de Janeiro? Acho que a gente deve, pelo menos, tentar. Então, olhando um pouco, trazendo para os senhores o que é algumas informações sobre o Estado do Espírito Santo em Ação, nós temos aí várias empresas mantenedoras, vários projetos em andamento, voluntários, entidades envolvidas, quer dizer, você tem um engajamento grande da sociedade civil nesse trabalho, cuja a missão é mobilizar a classe empresarial do Espírito Santo para fortalecer o ambiente de negócios, o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, e tudo isso tem ocorrido naquele Estado. Ele tem os seus objetivos estratégicos, que é articular e alinhar o segmento empresarial, buscando um desenvolvimento, estratégias de longo prazo, formação de lideranças. A questão de liderança é muito importante, quer dizer, você ter a formação de novos gestores públicos, novos políticos, tudo isso visando a aprimorar o ambiente de negócios daquele Estado e contribuir para a discussão de temas relevantes, né? Eles atuam com base em 3 pilares: a formação de liderança, educação e gestão pública eficiente. Dentre as suas metas, tem comitês que se dedicam a comitês temáticos, e você tem aqui diversos projetos desses diversos comitês, quer dizer, dos mais diversos assuntos, quer dizer, desde gestão pública até projetos institucionais, questões aqui de rede de inteligência, inserção competitiva, engajando também os diversos municípios, procurando essa excelência municipal. Em termos de engajamento da sociedade civil, hoje já avançamos bastante no engajamento da sociedade junto aos municípios, acompanhando os projetos municipais. Esse é um ponto importante. A questão da ressocialização, que também no Rio deveria ser um ponto a ser tratado, e, aliás, um dos PPPs, o único PPP que é mencionado no projeto, aqui no PPA do Estado, diz respeito à questão da PPP em relação à prisão. E tem aqui um ponto que é muito importante, que é a educação em tempo integral, que vem sendo desenvolvida internamente e mostra o que é uma atuação apartidária. Então, há um mês atrás, num artigo no Globo, era mencionado que o grande desempenho de educação
no Piauí, em Teresina, também em Pernambuco, e tudo isso, e também no Espírito Santo, tudo isso baseado nesse modelo de educação em tempo integral, que nós já tivemos aqui no Estado na década de 80 e, portanto, e que hoje é um modelo que é desenvolvido por uma determinada instituto em Pernambuco. Então, uma atuação apartidária e suprapartidária, quer dizer, buscar esses bons exemplos, hoje, do Estado do Espírito Santo, traz esse resultado aí de um bom posicionamento na educação. Programa de liderança, que já foi mencionado, eles têm um aplicativo sobre a rede empresarial, que mostra e facilita o envolvimento das pessoas, o fórum sobre corrupção, que lá foi posto, e corrupção, como é um problema de natureza nacional, e a gente hoje, dia a dia, presenciamos a nossa situação aqui no Estado. Eu faço aqui referência para os senhores, que foi divulgado recentemente, de uma decisão do TCU, mostrando a vulnerabilidade das instituições nacionais no que diz respeito aos riscos de corrupção, levando em consideração o poder econômico, o poder de regulação das instituições públicas. E mostra que isso é um dado de realidade. Quer dizer, a gente vive isso, existem aí a convicção que existe a corrupção sistêmica, um belo artigo de um roteirista, que é um diretor chamado José Padilha, falando do maquinismo que existe. E aí nós estamos vendo a decisão que está em curso no Supremo Tribunal Federal, que infelizmente caminha aí por uma questão de relegar um pouco aí a seriedade que a corrupção tem no Brasil, que, principalmente no Rio de Janeiro, nós não podemos deixar de considerar. Essa assertiva do Eduardo Janete da Fonseca, para mim, ela é determinante sobre o modo como o brasileiro se vê. Quer dizer, nós, individualmente, somos o máximo, somos referência, fazemos tudo direito. Coletivamente, nós somos um fracasso. Coletivamente é o que a gente vê na nossa sociedade. Então, se não houver aí uma humildade e uma mudança de conduta, efetivamente, a gente não vai transformar. Diz aí que o Eduardo Janete da Fonseca. Cada um de nós, isoladamente, tem um sentimento e crença sincera de estar muito acima de tudo isso que aí está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais, nenhum de nós pactua com o mar de lama, o deboche, a vergonha da nossa vida pública e comunitária. O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é precisamente tudo isto que aí está. Enquanto clamamos pela conquista da justiça e a eficiência, enquanto sonhamos, cada um na sua ilha, no cargo público, cátedra, empresa, sindicato, artigo de opinião, com lugar no primeiro mundo, vamos tropeçando coletivamente como sonâmbulos embriagados rumo ao Haiti. Isso é dado de realidade. Isso é o que, infelizmente, nós vivenciamos. Como dizia aí o nosso governador Paulo Artung do Espírito Santo, o mundo andou com a tecnologia e a máquina pública brasileira e ficou na pré-história. Precisaríamos virar tudo de cabeça para baixo, mas como não podemos, porque temos questões mais emergenciais, viemos buscar inspiração. Então, a inspiração pelas mudanças, ela é indispensável. Para encerrar, e dentro dos 30 minutos que foi concedido, Leonardo, eu gostaria aqui de registrar o nosso quarto e último desafio, que é a busca do resultado. Quer dizer, é a confiança de você ter o conhecimento, a necessidade do seu resgate, é você procurar os instrumentos para a sociedade civil se engajar, você ter o plano de ação, que efetivamente ter esse engajamento, interagir com o Poder Executivo, naquilo que for necessário com o Judiciário e o Legislativo, e ter como resultado a busca de uma mudança, ganhar o jogo e ser feliz. A Procuradoria recentemente fez um plano estratégico, teve aqui o nosso colega e amigo, o Nicola Tantung, e que tem aqui a missão da Procuradoria, representar o Estado do Rio de Janeiro, judicial administrativamente, promover o controle interno da legalidade para a preservação dos interesses em benefício da sociedade. Eu acho que tudo isso deve se pôr atualmente numa linha de autocrítica, no sentido da gente
olhar o que o Estado o que é necessário para o Estado mudar, é ter proatividade, ter presente que o resgate da confiança é necessário, olhando não para os interesses do Estado e não do governo incumbente, que tem se mostrado bastante deficiente em termos dos interesses coletivos. Só fica aqui os agradecimentos para as pessoas que deram as informações aqui para fazer essa reflexão. E, Leonardo, muito obrigado. Bom, continuando aqui, após a exposição do nosso querido colega João Laudo, vou passar logo a palavra para o professor Mauro Osório. Pode, claro. Eu só não sei se... Então senta aqui, tá bom, aí eu passo. Bom, saudar o João, agradecer o Leonardo, agradecendo aí a Procuradoria. Já é a segunda vez que vocês fazem essa ousadia de... Não sei onde é que está aqui a apresentação aqui, deixa eu ver. Acho que é. Será que é essa? Não sei. Vou botar a tela cheia para me falar. Isso aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se está passando aqui direitinho. Tá. Bom, boa tarde a todos. Acho ótimo estar aqui discutindo Rio de Janeiro. Tem tido aí uma campanha aí na mídia, né, em prol das livrarias. Aqui perto tem uma livraria também maravilhosa, que é a Leonardo da Vinci. Tive a oportunidade de revisitar recentemente. E aí fazer só uma propaganda lá no Instituto Pereira Passos. Nós temos uma livraria que tem um bom acervo aí sobre o Rio de Janeiro. Então, nessa campanha, quem quiser comprar um presente de Natal lá e ajudar o nosso instituto, né, em época de crise, né, gota é água, mas tem livros excelentes sobre o Rio de Janeiro. E a gente estava conversando também aqui antes, como existe pouca reflexão, quer dizer, sobre o Rio de Janeiro. Então, eu acho que um dos pontos que eu vou estar tocando aqui é os equívocos que tem no debate sobre o Estado do Rio de Janeiro, os mitos que tem no debate sobre o Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que esse também é um ponto central para nós podermos avançarmos e sairmos dessa crise, que é uma crise estrutural, né? O meu livro fala em mitos e visões sobre a crise carioca fluminense. Ele foi publicado no início dos anos 2000 e, infelizmente, continua atual. Eu me lembro que nos anos 2000, se falava muito que o Rio estava vivendo um momento mágico. Teve um livro que fez algum sucesso, que era A Hora da Virada, né? E eu ficava ali como pessimista, né? Infelizmente, acho que eu estava certo. A gente tem uma lógica estrutural extremamente complexa. A gente tem um ciclo vicioso que, no meu entendimento, vem desde lá dos anos 60, principalmente da década de 70. E eu acho que a gente procurar discutir, entender quais são as razões dessa crise, se a gente não tiver um bom diagnóstico, a gente pode, inclusive, né, matar o paciente, eu não diria, porque o setor público não morre, né? Nem a vida, quer dizer, pessoas morrem e nascem todos os dias. Mas é importante para a gente poder estar avançando. Eu vou começar, contraditoriamente, apesar de eu dizer que o Rio precisa discutir mais a questão local, porque eu acho também que existe um mal-estar hoje no Brasil, né, que talvez a gente interprete como pior do que, de fato, no nosso entendimento, lá no Grupo Pesquisa da FRJ, a realidade é melhor e avanços importantes ocorreram desde a redemocratização, desde a Constituição Cidadã de 1988. Ou seja, a democracia fez bem ao Brasil. E eu vou estar trazendo só 2 transparências com essa discussão, que mostra avanços muito importantes. Primeiro, não sei se vai dar para vocês verem aí de baixo, é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios. Em 20 anos, na verdade não são 20 anos, porque em 1990 a gente não teve cuidado com o nosso querido IBGE,
que também agora tem sofrido algumas críticas, eu acho que absolutamente impertinentes, e não houve recurso, e quando alocaram os recursos já não dava mais tempo para fazer o censo de 1990 e acabou ocorrendo em 1991. Parece que está se resolvendo a questão de recursos para o censo demográfico de 2020, mas para que ele possa ocorrer em 2020 é necessário que se complete recursos para o ano que vem, que ainda não estão completos. Eu estava vendo hoje até uma entrevista com o presidente do IBGE, mas parece que a coisa está se equacionando para resolver, mas é decisivo. Como é que a gente vai discutir de forma correta a questão previdenciária, a questão da longevidade, sem a gente estar atualizando os dados demográficos depois de 10 anos? Então, é um alerta que fica, se a gente tem que ter informação e tem que ter conhecimento, a gente tem que estar defendendo as instituições de formação e defendendo o IBGE, que é um patrimônio da população brasileira e que o censo precisa ser feito de forma adequada. Mas esses dados do IDHM eles são feitos com base no censo. Então, você tem para 91, 2000 e 2010. E olha só, gente, nós tínhamos em 1991 4.777 municípios com IDH muito baixo. 4.777. Quando a gente olha 2010, nós temos apenas 32. Passa de 4.777 para 32. Quando a gente olha o IDH alto, a gente passa de 0 para 1.889. Me parece que é uma melhora importante. Né? Ou seja, em 20 anos, tá certo? E muito em função do que a Constituição determinou, muito em função da redemocratização, da ampliação da possibilidade das demandas sociais, e avançamos. E a outra questão, e eu acho que esse mal-estar também se inicia muito a partir das manifestações de 2013, né, que pregavam padrão FIFA. Né? Eu acho que hoje nem se usaria mais essa expressão, tendo em vista que a gente viu o que acontece com a FIFA. Né? Então, eu acho que a gente não quer o padrão FIFA, né? Mas nas manifestações de 2013 nós queríamos o padrão FIFA. Né? Aí tem ou seja, quer dizer, a questão que estava por detrás daquilo é que se a gente resolvesse, né, aparentemente, se a gente resolvesse a questão da corrupção, o Brasil poderia ter padrão FIFA. Saúde e educação, estaria tudo resolvido, nós somos o 8º PIB do mundo. Porém, se nós somos o 8º PIB do mundo, nós estamos na posição 70 em termos de PIB per capita. Ou seja, o Brasil ele está na posição 70 entre os países em termos de PIB por habitante. Como a receita pública, como a carga tributária é sempre uma parcela do PIB, ela, por consequência, é uma parcela do PIB per capita. Se nós temos um PIB per capita que não é alto, o percentual que vai para o governo também não vai ser alto. Por conta disso, gente, a gente não pode ficar olhando só o PIB, a gente tem que olhar o PIB per capita. A gente não pode olhar só a carga tributária. Tem que olhar a carga tributária em cima de que PIB per capita. Percentual, por exemplo, 30% de 1.000 é totalmente diferente de 30% de 10.000. Então, quando a gente olha na França, nós temos um PIB, uma receita pública por habitante para gastar ano de $17.000, quase $18.000. E no Brasil são 3.000. Como ter padrão FIFA? Pode botar o Papa Francisco. Não vai ter padrão FIFA. A gente tem que ser pobre, porém limpinho. Ou seja, a gente precisa estar discutindo, claro, a melhor forma de gestão pública e discutir também prioridades. E ter um debate também das diversas estratégias, porque em economia, se a gente for mais na linha liberal, a questão da oferta vai ser central. Se a gente for keynesiano, mais importante é a questão da demanda. Então, também tem a questão das visões de mundo, das diversas escolas, das diversas alternativas, das prioridades, e que, na verdade, tem que estar abertas ao debate público. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa central para a gente estar discutindo. Ou seja, a gente tem que estar discutindo como o país volta a crescer, a gente tem que estar discutindo, e olha, desse percentual aí, dessa receita pública, o percentual que vai para pagamento de juros da dívida interna no Brasil é muito maior. Porque nós temos uma taxa de juros, uma taxa Selic, que
historicamente, nos últimos 20 anos, foi bastante alta, inclusive para alguns economistas de diversas correntes, Zé Serra, Bresser Pereira, né, Delfim, quer dizer, houve até, na verdade, não houve leniência com a inflação, houve até um certo exagero com relação à questão das taxas de juros. Então, além de ser baixo, uma parcela maior do que normalmente nos países, o nosso custo de rolagem da nossa dívida interna, ele é muito mais alto e isso acaba também tendo impacto. Mas nós não somos país rico. Acho que essa é uma primeira mensagem, né, que eu acho que esses dados, quer dizer, mostram isso. E aí vamos ao nosso querido e sofrido Rio de Janeiro, né? E a gente vai ver o seguinte, o Rio de Janeiro ele vem numa decadência de longo curso. Quando a gente olha desde 1970, o estado do Rio de Janeiro foi a região do Brasil que mais perdeu participação na economia nacional. Se nós olharmos do ponto de vista do emprego, que aí tem os dados com a mesma metodologia pelo Ministério do Trabalho, a RAIS, também de 85, começa a série mais longa de 85, também fomos o que mais perdeu. Se nós temos o segundo PIB, né, por conta também pela extração de petróleo em alto mar, hoje, em termos de ICMS, Minas já passou a gente. Em termos de emprego formal, Minas já passou a gente. E em termos de receita, eu vou voltar a isso no final, nós estamos além da 10ª posição. Quer dizer, um problema do Estado do Rio de Janeiro é um problema de máfia na política, é verdade, mas é também de falta de receita e desestruturação do Estado. Isso pode piorar, porque vai dar trabalho para a Procuradoria aqui, porque há uma pressão em cima do Toffoli para ele pautar a questão dos royalties, e se ele pautar dependendo do resultado, a gente vai simplesmente perder praticamente todos os royalties que a gente tem. E o Rio de Janeiro quebra de novo. Então, se a sociedade tem que estar atenta ao debate regional, eu acho que uma questão que a gente tem que estar atento, o ministro Barroso vai estar aqui hoje à tarde, antes dele para o Supremo, inclusive ele é advogado do Rio de Janeiro, se não me engano, né? Essa é uma questão absolutamente central e decisiva. Porque, senão, dependendo do resultado, se o Toffoli pautar essa discussão dos royalties, nós vamos quebrar novamente, numa situação muito mais precária. Mas, enfim, então a gente tem aqui, foi o Estado que mais perdeu. Por quê? Eu vou depois detalhar isso, mas eu acho que tem a ver com 3 razões. Uma, a transferência da capital. Outro, falta de reflexão regional, estava discutindo isso com o Leonardo, né? Os nossos programas de mestrado, doutorado em economia no Estado de Janeiro, por exemplo, não tem uma linha de pesquisa em economia regional. A história do Rio é uma história nacional. Nós não tínhamos eleição para prefeito da cidade de Janeiro até os anos 60. Então, nós somos a principal referência internacional do país. É um conceito de um historiador de arte chamado Júlio Argan. Então, a gente tem uma tradição muito grande de discutir questões nacionais. O Plano Real, quer dizer, que é um plano criativo, né? Cria o conceito da inflação inercial, nasce no Rio de Janeiro, mas em termos de reflexão regional sobre as nossas especificidades é muito pouco. Com o golpe de 64 e as cassações, o Rio passou a ter uma lógica de máfia, a gente vai aprofundar isso, que eu acho que, inclusive tendo em vista aí a prisão do nosso governador, né? Hoje está aí na pauta, né? De forma muito incandescente, e também pela falta de reflexão, equívocos diagnósticos, equívocos estratégicos, quando elas existem. Bom, aqui é a variação do produto interno bruto, né, entre 2002 e 2016. O Rio de Janeiro foi o que menos cresceu. E aí se tinha muita euforia ali no período da Olimpíada, da Copa do Mundo, né, da boa relação do governo estadual com o governo federal. Só que como a máquina pública nossa veio se desestruturando esse tempo todo, a gente aproveitou muito pouco e muito mal dessa boa relação entre o governo do Estado e o governo federal. Não teve boom mal aproveitado nos anos 2000, gente. Simplesmente não teve boom, né? Bom, uma outra coisa que é um recado também é qual é o papel das diversas atividades econômicas na economia, né? No século XXI, a indústria perdeu importância? Me parece que não. Me parece que, principalmente depois da crise de 2008, a gente viu com a parte do que se chamava capital intangível, na verdade, era um castelo de cartas, era uma coisa especulativa, e hoje os países estão trabalhando em torno da indústria 4.0, a indústria contrata serviços, a indústria, enfim, quer dizer,
ela gera efeitos para trás e para frente, né? E no Brasil, curiosamente, o estado que tem melhor qualidade de vida é exatamente o estado mais industrial, que é Santa Catarina. Então, uma outra discussão é na estratégia de desenvolvimento regional, porque se a gente quiser ter qualidade de vida, a gente tem que ter atividade produtiva. Seja do ponto de vista da geração de emprego, seja do ponto de vista do poder público ter de quem arrecadar. São Gonçalo, por exemplo, tem uma receita pública per capita de R$800, enquanto São Caetano tem uma receita pública de R$8.000. Tá certo? Ou seja, quer dizer, não adianta, pode botar o maior gênio em administração lá em São Gonçalo, que vai ter extremamente dificuldade, e é necessário que se avance no sentido de, na nossa periferia metropolitana, São Gonçalo deixar de ser uma região dormitório. E pensar também em termos de atividades indutoras e não indutoras. O que é isso? Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, a gente tem que pensar atividades que gerem renda nova, que possam vender para fora gerando renda nova, ou que possam também substituir importações, coisas que a nossa região importa. Um bar aqui nessa Rua do Carmo vai atender a riqueza que já circula por aqui. Uma atividade industrial, ou turismo, ou um serviço sofisticado, pode estar vendendo para fora do Rio de Janeiro e gerando renda nova. Então, me parece que o recorte não é micro, pequena, média empresa. O recorte é o que é atividade indutora, que gera renda nova, e o que é atividade induzida, que, na verdade, não gera renda nova. Bom, nós temos uma periferia metropolitana particularmente desestruturada, por uma série de motivos, não vai dar aqui para discutir isso. Um deles é porque nós tínhamos 2 unidades federativas até 1974. Eu sou um radical defensor da fusão. A fusão foi correta, ela tinha que ter sido feita em 1960. Imagina se nós tivéssemos aqui uma metrópole com 2 unidades federativas, com 2 ALERJ. Né? Então, quer dizer, enfim, e a periferia metropolitana, a Guanabara tinha privilégio tributário, porque até 74 a Guanabara se beneficiava de impostos municipais e estaduais. E a periferia metropolitana cresceu praticamente sem investimento em infraestrutura, a nossa periferia metropolitana, e nesse caso aqui, essa tabela aqui é emprego privado em relação à população, e a gente vê que São Caetano do Sul, Barueri, ali é a melhor relação entre emprego privado formal e população, e no final da tabela estão os municípios da periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui estão os municípios de todos os municípios 100 mil mais habitantes, das periferias das regiões metropolitanas das capitais do Sul e Sudeste. Amarelinho é o que é Rio de Janeiro. Então, a gente vê qualquer tabela que nós colocarmos, nós vamos ver que a nossa periferia metropolitana está na rabeira. O Rio de Janeiro é mais um estado nordestino, no sentido dos problemas, não no sentido das qualidades, que o nordestino tem imensas qualidades, nós também temos, mas em termos de dificuldades e de subdesenvolvimento. O petróleo é uma maravilha para o Rio de Janeiro. Mais ou menos. Por quê? Não é que o petróleo é ruim, eu acho que o petróleo é uma das frentes de expansão no estado do Rio de Janeiro. Porque 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. E 64% no exterior. Então, é uma riqueza que vaza. O petróleo não nos permite cobrar ICMS, porque o ICMS, no caso do petróleo, é cobrado no destino, onde é consumido e não na origem. E ainda tem aí uma coisa chamada repetro, que quando chegam os equipamentos aqui para extrair o petróleo, o ICMS é só de 3%. Então, na verdade, nós não temos os fornecedores aqui, e nós só temos os royalties que agora estão querendo nos garfar de novo e a gente ficar praticamente sem royalties nenhum. Quer dizer, não dá para discutir isso sem discutir o conjunto da questão federativa. O governo federal arrecada no estado do Rio de Janeiro mais de 140 bilhões no ano de 2017, foi isso, devolveu 25 bilhões. A cidade do Rio de Janeiro tem menos transferência federal para a cidade de Janeiro, pelo Fundo de Participação dos Municípios, por habitante, do que a cidade de São Paulo. É a cidade que tem menor em todas as 27 capitais. É uma bobagem quem diz que o Rio de Janeiro está privilegiado por alguma coisa. Não. É claro que nós temos nosso problema. Eduardo Cunha é coisa nossa. Pisciani é coisa nossa. Não é isso? Mas também tem essa discussão, quer dizer, da questão federativa, que a gente deve levar sem chororô, sem mimimi, mas está discutindo essa questão com seriedade. Veja só, gente, você falou aqui já bastante em educação. Quando a gente olha todos os municípios
com mais de 100 mil habitantes do Sul e Sudeste, todas as piores posições estão no estado do Rio de Janeiro. Todas. Ou seja, se a educação é o futuro, se a educação é fundamental, nós estamos mal, principalmente no que diz respeito também no ensino médio, mas também na educação de ensino fundamental, aqui a primeira a quinta série. Ou seja, quando a gente olha os 10 melhores e os 10 piores, dos municípios da região sul e sudeste, mais de 100 mil habitantes, entre os 10 melhores nós não vemos nenhum do estado do Rio de Janeiro, todos os 10 piores são do estado do Rio de Janeiro. Uma vez me perguntaram se eu não ficava deprimido estudando o Rio de Janeiro. Mas eu gosto muito de uma frase que diz que a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Então, eu acho que tudo tem jeito. Acho que o Espírito Santo, de fato, é um exemplo. Eu acho que o Acre, eu acho que o Ceará são estados que tiveram uma ruptura com determinado marco de poder. Bom, do ponto de vista de receita pública, gente, olha ali. Quando eu olho, quer dizer, o total da receita e a receita de ICMS, a gente vê que no período em que a mídia dizia, que também tem a mídia, que aqui tinha boom, quando a gente olha a receita corrente líquida, que é o total da receita do Estado, menos do que é repassado para os municípios, a gente vê que o Estado do Rio de Janeiro cresceu muito menos que o Brasil. Ou seja, novamente, não teve boom. Ah, não, foi por causa do incentivo fiscal, porque deram incentivo fiscal para termas do aeroporto. Primeiro, não deram incentivo fiscal para a terra do aeroporto, deram incentivo fiscal para bares e restaurantes, e a terra do aeroporto está classificada legalmente como bar e restaurante, faz algum sentido, mas enfim. Mas não foi para termas do aeroporto. Segundo, temos que discutir os incentivos fiscais, mas ele não é causa da crise. Por quê? Porque o ICMS cresceu mais do que o total da receita. E o incentivo fiscal foi dado em termos de ICMS. Se o incentivo fiscal tivesse puxado a receita para baixo, objetivamente ele tinha que ter crescido menos que o total da receita. Então, o problema nosso é falta de dinamismo econômico, falta de estrutura produtiva, principalmente fora da cidade do Rio de Janeiro, uma estrutura produtiva oca. E nós temos que ter uma estratégia para estar construindo uma estrutura produtiva no estado do Rio de Janeiro. E como é que a gente faz isso? Principalmente a partir de atividades indutoras e numa lógica integrada. Como é que a gente articula o turismo, que nunca vai ser a principal atividade econômica do Rio, mas pode crescer, junto com cinema e vídeo, junto com entretenimento, junto com cultura, junto com esporte, um determinado complexo que tem sinergias entre si. Ou como é que a gente articula as possibilidades do complexo petróleo e gás, ou da economia da saúde. Nós temos um sistema de compras públicas do SUS, que é um dos maiores, ou o maior do mundo. Estados Unidos, que agora está tão na moda, né? Tá certo? Agora nós somos fãs dos Estados Unidos de uma forma imensa, né? Bota o chapeuzinho do Trump. Então, os Estados Unidos usa o poder de compra. E é um país extremamente econômico liberal. A gente precisa ter o juízo, a gente precisa ter uma estratégia de crescimento a partir de uma estrutura produtiva vinculada ao complexo econômico industrial da saúde. O Carlos Gadeira, da Fiocruz, tem uma proposta extremamente bem organizada. Por que a gente não traz uma parte disso se construir essa proposta para o Rio de Janeiro? Bom, aí ontem mesmo na Globo News tinha um jornalista dizendo: Rio de Janeiro aumentou muito o número de funcionários públicos no estado do Rio de Janeiro. Como aumentou? Se nós pegarmos o estado do Rio de Janeiro, caiu. Caiu. Então nós temos, na verdade, pouco funcionário público em muita área. Um Estado extremamente desestruturado, e corrupto também, é verdade, mas desestruturado. E a desestruturação ajuda a corrupção, e a corrupção estimula a desestruturação. Então o desafio é como é que a gente reestrutura esse Estado, sem uma visão estatista e sem visão de Estado mínimo, sem demonização do poder público. Apesar das contratações para a área de segurança, o que a gente vê por esse quadro? Que não teve aumento de funcionário público. Ou seja, nas outras áreas, inclusive, não houve reposição. Você vai fazer uma provocação, a gente vê esse prédio aqui bonito, a Procuradoria, a gente vai no Ministério Público, né, mas são oásis dentro do Estado. Tá certo? A gente vê uma máquina pública extremamente desestruturada. A Secretaria de Desenvolvimento Social não tem um assistente social, gente. Um.
É verdade que o Estado do Rio de Janeiro gasta quase 50% com aposentadoria, mas o que a gente vai fazer? Vai matar os velhinhos? Não é de bom tom, né? Não é, pois é, exatamente, né? Então, pois é. Então, a gente tem que discutir a questão previdenciária, é óbvio, a longevidade está aumentando. Mas a gente precisa entender como é que nós vamos gerar receita para o Estado do Rio de Janeiro. Seja através de atração de atividade produtiva, seja discutindo a estrutura tributária, seja discutindo a questão do CMS do petróleo. Né? O Barroso vai estar aqui daqui a pouco, a gente pode estar conversando com ele, pelo amor de Deus, para o Supremo não fazer a barbaridade de votar o que ainda não rejeitou de royalties. Né? Provavelmente eu acho que ele nem vai poder votar, mas ele tem influência em cima dos membros do Supremo, e é carioca. Bom, o Estado do Rio de Janeiro gasta muito com pessoal ativo. Se falou muito do Espírito Santo e é correto. Eu gosto muito do Paulo Atung, Luiz Paulo Veloso Lucas. E uma coisa curiosa, João, no Espírito Santo, não foi entrou o governo e aí os empresários entraram, foi o contrário. Foi uma articulação empresarial e de jovens políticos que criou uma articulação que derrotou quem estava no poder, levou uma ruptura e uma renovação. Foi assim também no Ceará, com o Tasso, com a família Gomes, com a Federação Industrial, no caso de lá. Parece que foi assim também no Acre, enfim, e que teve melhorias importantes. A gente tinha lá o deputado Motosserra, ele acabou preso, né? Tinha mania de serrar as pessoas, né? Enfim. Mas, então, o que a gente precisa aqui é como é que a gente se articula para superar essa lógica de máfia do Estado do Rio de Janeiro, que de fato tem felicitado o nosso Estado. Mas vamos lá, então o Espírito Santo é um exemplo. Quais são os dois estados? Você trabalha do Zé Roberto Afonso, que é uma referência em questão fiscal, meu amigo, cara sério. Os dois estados que menos gastam, proporcionalmente, com o pessoal ativo do Poder Executivo, são o Rio e o Espírito Santo. É fato que a nossa Assembleia Legislativa, per capita, gasta bem mais que São Paulo e Minas. É fato que o nosso Ministério Público gasta bem mais per capita que São Paulo e Minas. É fato que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro gasta bem mais. Aliás, parece que a justiça brasileira só tem santo, né? Não tem ninguém preso, ou quase ninguém da justiça, né? Parece que virou a juiz, ganhou uma vacina lá contra a corrupção, não é isso? E aí é isso, deve ser realmente por aí. Mas, enfim, mas o fato é que nós temos também no Estado do Rio de Janeiro o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, com um poder importante com relação ao Poder Executivo, e os gastos per capita são maiores. Então, a gente tem que estar discutindo isso também. Aí eu ia falar rapidamente, mas o Rio nasce como porto e fortificação militar, isso está também no livro Rio de Todos os Brasis, do professor Carlos Lessa. Ele vira, principalmente a partir da vinda da família real, né? O principal centro político, econômico, cultural da nação. Cidade capital, que é um conceito do jargão, ele vai dizer que todo país no mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional, não necessariamente a capital. Nos Estados Unidos é Nova York, não é Washington. Na Austrália é Sydney, não é Canberra. Até hoje, quando a gente viaja para o exterior, agora, infelizmente, há alguns anos eu não viajo, mas se você fala em Brasil, vão falar provavelmente em Rio de Janeiro, antes de São Paulo, algum jogador de futebol. Então, o Rio, ele é a cidade mais conhecida do Brasil no exterior. O Lessa tem essa frase que eu acho que é muito boa. A gente achava que a gente tinha feito um pacto com a eterna prosperidade, a capital muda, e a gente não achava que ia mudar, o Juscelino não ia conseguir fazer, muita gente avaliava isso. Depois achava que o Brasília não ia se consolidar. E o fato é que quando, por exemplo, quando há a unificação da Alemanha, a reunificação, muda a capital de Bonn para Berlim, teve muitas compensações. Aqui não teve quase nenhuma. A gente também não pediu nada, porque a gente achava que o Brasília não ia se consolidar. Eu gosto muito do Paul Krugman, parece que ele está até vindo aqui no Brasil, deu uma entrevista aí na Veja agora, e o Krugman vai dizer o seguinte: ao contrário de se caminhar para o equilíbrio, as diversas regiões do mundo elas podem ter círculos virtuosos ou círculos viciosos. Na medida em que eu tenha mais forças que atraem, centrípetas, do que expulsam, eu posso estar acumulando um círculo virtuoso. Quando teve o 11 de setembro em Nova York, o atentado, ele disse que se tivessem outros atentados, Nova York podia deixar de ser a cidade global por excelência. E eu acho que
o Rio de Janeiro a partir da transferência da capital, a partir do fato de a gente não ter reflexão regional e não ter conseguido construir estratégias nem reivindicações não provincianas, mas corretas. E o golpe de 64, que aqui atingiu o Rio de Janeiro como não atingiu nenhuma outra região, caçando a esquerda e a direita, botando o Dr. Chagas no final, que nos deu de presente esse marco de poder que está aí até hoje, né? O Rio entrou num ciclo vicioso. Então, eu acho que a crise do Rio, o Rio é quem menos cresce, o Rio tem indicadores muito ruins no cenário, principalmente do Sul e Sudeste, é o pior do Sul e Sudeste praticamente todo, né? O Rio tem pouca receita, e o Rio tem violência grande, embora varie muito de região, da metrópole para a região. Quando a gente olha em Botafogo, a nossa taxa de homicídio de 100 mil habitantes é de 4. Quando a gente vai para Pavuna, é 90. Quando a gente vai para Queimados, é 140. E a intervenção ocorreu no dia seguinte, ou 2 dias depois, que teve um arrastão na Vieira Soto. Então, é óbvio também que as diversas regiões têm uma capacidade de lobby muito distinta. E a desigualdade territorial também é absurda. Mas, enfim, você tem uma fragilidade de reflexão regional, a gente tem pouca reflexão permanente, organizada, sobre o Estado do Rio de Janeiro. Com isso, a gente vai ter equívocos nas estratégias. Na minha tese, eu mostro como a política do Lacerda, que foi muito de modernização da Guanabara, mas estrategicamente foi equivocada, a partir de um lobby da Federação das Indústrias da Guanabara que estava errado. Então, a gente precisa ampliar a reflexão regional, na coisa que o João colocou de mobilização. Eu acho que é fundamental a gente ampliar o debate sobre o que é mito, sobre o que é realidade no Estado do Rio de Janeiro. O antigo Estado do Rio, desde os anos 60, ele entra na decadência absurda. E aí, gente, eu acho que aqui... Desculpa, eu vou botar aqui de volta. Para a gente entender, quer dizer, por que a gente tem 10 deputados estaduais presos, pelo menos até hoje, né? A gente tem vários governadores presos ou foram presos, né? Enfim, a gente tem uma situação esdrúxula. Eu acho que a lógica política do Rio, ela sofre uma ruptura com o golpe militar de 1964. Aqui foi caçada, aqui ocorreu o debate nacional, aqui inicialmente foi caçada a esquerda, sindicatos, a Fiocruz, por exemplo, teve uma arrasa, a maioria das pessoas, pesquisadores, foi para fora do Rio, e depois aqui a direita também foi caçada. Lacerda foi caçado. Lacerda apoia o golpe de 64, mas os militares resolvem ficar, e percebe que os militares vão ficar, e se une a Juscelino Kubitschek e João Goulart, e aí, tanto Lacerda como todos os seus seguidores foram para frente e não foram caçados. Quem ocupa esse espaço? O doutor Chagas Freitas, que já era deputado federal, era um homem do Ademar de Barros, no Rio de Janeiro, era um homem do Rouba Mais Faz. Aliás, ele rouba o jornal O Dia do Ademar de Barros, ele roubou o Rouba Mais Faz, então é uma pessoa também muito esperta e inteligente. Vendia 300 mil exemplares, o jornal O Dia. Ele vai para o MDB, controla o MDB, e o MDB no Brasil inteiro, que vai servindo progressivamente como instrumento de resistência, aqui fica a serviço do regime militar. Ele, quando é eleito indiretamente para governador a primeira vez, ele teve fortíssimo apoio do Orlando Geisel, porque atendia os militares, porque tamponava um espaço de resistência no Rio de Janeiro, porque quase todo mundo que saía candidato aqui tinha que ter a bênção do Chagas Freitas e não era para fazer oposição ao regime militar. Isso cria uma determinada lógica política. Quando o Brizola derrota em 82 o chaguismo e o Moreira, os chaguistas se articulam pela LERJ, criam uma hegemonia na LERJ, surge o que o Renato Janine chama de Partido da LERJ, e todos os governadores que entraram fracassaram, já entraram articulados a essa máfia ou ficaram prisioneiros do processo. Então, a questão é como é que a gente desmonta essa máfia. E como é que a gente bota no lugar alguma coisa positiva, claro. Como é que a gente constrói uma ruptura? Como é que a gente faz uma bifurcação positiva usando o conceito do Krugman? Vou adiantar aqui. E aí, gente, eu vou aqui, depois eu posso deixar aqui também, mas já está com 30 minutos. Uma coisa, por exemplo, a gente acha que o turismo no Estado do Rio de Janeiro tem um tamanho muito maior do que tem. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, o emprego em hotéis e pousadas é só 1% total de emprego na cidade. Aí você tem o Airbnb, é verdade, mas mesmo assim,
pode crescer muito. Agora, a gente tem que levar em conta que é uma metrópole com 13 milhões de habitantes. É um estado com 17 milhões de habitantes. A gente não vai viver só do turismo. Nós estamos longe dos centros emissores, nós não somos a cidade do México, que está do lado do mercado americano. Praia bonita tem em todo lugar do mundo. A gente tem que trabalhar também o que a gente tem de específico. O turista gosta de ver o diferente. No interior fluminense, só 5 municípios vivem do turismo. É Búzios, Paraty, Itatiaia, Arraial do Cabo e Mangaratiba. Nem Petrópolis, nem Teresópolis, nem Friburgo. Então, a gente precisa ampliar a reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que estar olhando os números de forma permanente. Vamos parar com achismo na reflexão regional sobre o Estado do Rio de Janeiro. E tentar entender e fazer o debate, inclusive onde eu e nosso grupo nós estejamos errados, vamos errar menos, mas é fundamental a gente estar olhando os dados, fazendo pesquisa de forma permanente sobre o Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, no Norte Fluminense, na verdade só tem a economia do petróleo em Macaé. A Macaé quebrou. Não, Macaé não quebrou. Macaé perdeu 28 mil empregos de 2015 para cá, mas continua entre os 5 municípios de mais de 100 mil habitantes do Sul e Sudeste que tem mais emprego privado com relação à sua população. Tem o maior salário médio em todos os municípios, mais de 100 mil habitantes. Então, é tanto achismo no Rio de Janeiro, é tanta, tá certo, bobagem mesmo, desculpa a expressão, que às vezes a gente ouve por falta de reflexão. Os incentivos fiscais não foram a causa da crise. O TCE, graças a Deus, já reconheceu que nunca existiu 180 bilhões de incentivos fiscais. Aquilo aí tem duplas e triplas contagens, foram 40 bilhões. Aí vai alguém do Ministério Público, prende alguém, se está errado tem que prender, aí diz, não, tem 180 bilhões, o cara não conhece isso, fica falando besteira. Aí o que acontece? O governo federal nem queria fazer o acordo da dívida. Porque se o problema é que só tem ladrão, teve incentivo fiscal, o problema da crise é o incentivo fiscal, cancela o incentivo fiscal, a crise está resolvida. E não é isso. E não é isso. Se dependesse do governo federal, não tinha saído nenhum acordo. Se dependesse da Viscob, não tinha saído nenhum acordo. Só não dá nem para imaginar como estaria o Estado do Rio de Janeiro. Já estava com 3 meses de salário atrasado, ia continuar aumentando. Ia afetar mais ainda a economia da cidade. Provavelmente a prefeitura já estaria com salário atrasado, a prefeitura do Rio. Então, a gente precisa, é absolutamente fundamental a gente trabalhar com dados objetivos. A cidade do Rio é onde tem atividade privada. A cidade do Rio não é uma cidade de funcionalismo público. 80% dos empregos formais da cidade de Janeiro são privados. Então, a gente vê, quer dizer, como tem economia criativa, eu acho uma bobagem. Qual é a atividade econômica que não deve ser criativa? Todas devem buscar ser criativas. Acho que a gente tinha que trabalhar com o conceito da economia da cultura e da economia do conhecimento. E aí, ou seja, se nós temos uma máquina pública desestruturada como nós temos, e uma máfia também na LERJ que contamina os diversos setores, a gente precisa reestruturar essa máquina. Nós tínhamos 1.200 engenheiros no Estado de Janeiro nos anos 80, hoje nós temos só 400, a maioria perto de se aposentar. A área de turismo tem 3 técnicos. A Fundação CEPER tem um estatístico e um cartógrafo. Então, se a gente olha, a maioria dos setores, falta gente. É claro que a gente tem que definir onde é que o Estado deve estar, mas onde o Estado deve estar, tem que ter estrutura. E serviço público é gente, não é máquina. E aí a gente vai ter que ter pessoal e pessoal de carreira que está organizando isso. Pensar a questão da inovação, que no Rio é importante, planejamento, cultura de planejamento, inclusive do setor público. Orçamento territorializado, a gente saber quanto a gente gasta por região do Estado, por região da cidade, além de saber quanto gasta em saúde, essas coisas. A questão do adensamento produtivo, ou seja, ter uma estrutura produtiva integrada, não basta, atrai um investimento aqui, outro ali. Quer dizer, como é que a gente vai integrar isso? Como é que a gente vai trazer âncoras e não enclaves? Como é a Reduc, como é a CSA, como é que a gente cria sinergias? Já estou terminando. Um plano Marshall para a periferia metropolitana. A nossa periferia metropolitana é dormitório, não vai deixar de ser enquanto não tiver. A água melhorou bem, porque a SEDAI conseguiu empréstimo, mas falta esgoto, falta acesso. Não tem cidade, gente. A periferia metropolitana cresceu sem praticamente nenhum investimento. Então, a gente precisa de um plano Marshall. Já que estão dizendo que o BNDES vai priorizar infraestrutura, ótimo, vamos tentar aproveitar isso. Está o Joaquim Levy lá, vai estar lá.
O BRICS tem dinheiro para infraestrutura, a gente precisa, gera emprego em infraestrutura. Né? Com a agência metropolitana, que a proposta está pronta, eu acho que precisa ter políticas metropolitanas, não tem saída sem políticas metropolitanas. Não tem saída, eu falo aqui, inclusive, agora como membro da Prefeitura do Rio, que já estava lá no período Eduardo e fiquei. Não há saída para a cidade de Janeiro enquanto não tiver saída para a nossa região metropolitana. Não tem jeito. Questão das creches, que parece que vai ser prioridade. Espero que não esqueçam a nossa universidade, que também é importante, né? E que haja liberdade de cátedra, né? Mas é claro que as creches também são importantes. Questão da juventude, nós temos 500 mil neném no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o censo de 2010, embora uma parte disso sejam meninas, que hoje a fertilidade caiu muito, mas tem as mulheres, as meninas têm filhos mais cedo, e acabam saindo da escola e ficando sem trabalhar também, então essa é uma discussão importante, mas, pelo dado do censo, nós temos 500 mil jovens sem estudar nem trabalhar na faixa etária entre 18 e 24 anos, a gente precisa botar um sonho na cabeça dessa juventude. Política de saúde tem que ser consorciada, questão tributária, eu já falei, há uma injustiça tributária com o Estado de Janeiro, então nós estamos organizando, está o Marcos aqui comigo, a gente está trabalhando direto nisso, aonde a gente olha, o Estado do Rio de Janeiro é o segundo PIB, em todos os indicadores nós estamos abaixo da 10ª posição em termos de disparidade de receita. E aí não podem tirar o royalties que a gente ainda tem. Saneamento, questão da Baía de Guanabara, questão de autoestima é decisivo, concordo que a questão da confiança também é, né? E a autoestima também, tem um autor chamado Albert Hirschman, que é muito importante para isso, política cultural é muito barato. Questão da segurança pública, que tem que ser estrutural, não é mirando a cabecinha, pelo amor de Deus. Nós temos que tirar uma parte da polícia do crime, que foi para o crime, Como é que a gente vai dar autorização policial matar que foi para o crime, gente, para o miliciano? Então, a gente precisa ver como é que tem uma política estruturada de segurança pública. Não existe solução simples para nenhum problema complexo. Eu acho que isso é uma coisa que é um conceito disseminado que é correto. Criação de emprego na periferia metropolitana, a questão da mobilidade, o João também colocou. A gente não pode continuar expandindo a cidade do Rio de Janeiro. As Olimpíadas, gente, o que ela gerou para cá? Vamos falar sério. Gerou uma expansão da cidade, porque ela foi na Barra. O mercado imobiliário ganha, o transporte pode ganhar, mas cada vez você tem mais distância, moradia e emprego. E hoje em dia, o que os urbanistas pregam? Aproximação, moradia e emprego. Isso também aumenta a produtividade. Então, a gente precisa ver como é que a gente adensa essa cidade, como é que a gente gera mais gente para morar na região portuária, que tem 35% do emprego da cidade, essa região que a gente está aqui, zona central e portuária, 35% do emprego da cidade formal, só 5% da moradia. E como é que a gente leva estrutura produtiva para a nossa periferia metropolitana. O arco metropolitano tem que ser para transporte de carga, porque senão vai ter ocupação irregular naquela área que é uma área de reserva ambiental. Não vou nem entrar nisso. A agricultura familiar também é importante, porque hoje a gente importa alimentos, nunca vai ter um peso grande no PIB do Rio, mas tem seu peso em termos de agricultura orgânica familiar. E aqui são os complexos produtivos que eu acho que tem mais importante. Nós temos uma agência também de crédito é importante qualquer política de fomento. Questão portuária, nós somos um estado litorâneo, a gente tem que discutir isso. Tem muito lobby do povo do Rio, na cidade de Janeiro. A gente precisa estar discutindo um jogo de ganha-ganha para a estrutura portuária que tem. E é isso, desculpa, eu me alonguei. Passei 40 minutos, obrigado, estou aqui à disposição. Bom, foram ótimas as exposições aqui de ambos os palestrantes. Eu vou dar início aos debates agora. Eu vou aproveitar e tomar uma liberdade para iniciar aqui os debates com algumas reflexões a partir do que foi falado. Em primeiro lugar, achei importante que o professor Mauro Osório tocou nesse ponto de fragilidade de reflexão regional. E aqui a gente falou brevemente acerca do assunto antes de começar o evento, mas aqui no curso também fui raciocinando sobre o tema. E me parece que não só a ausência de alguns estudos específicos, empíricos, setoriais, são ausentes na academia, mas
talvez uma teoria de base para que você parta para uma macroeconomia de estados, de entes subnacionais. Nossa macroeconomia é feita para países. E quando a gente parte para entes subnacionais, você tem uma alteração tremenda dos instrumentos disponíveis para você fazer política econômica. Você não tem a política monetária, a sua política fiscal é totalmente diferente porque a dinâmica de endividamento é outra, porque você não tem o título da dívida pública, a forma como você trata a política tributária também é totalmente diferente pelas amarras que você tem na Constituição, Lei Candir. Você não tem uma liberdade tão ampla de dar incentivos fiscais. E, por outro lado, na questão dos gastos, a gente também, e aí, nesse sentido, o debate, o diálogo entre direito e economia é muito importante. Na questão dos gastos, também a gente não presta atenção nas competências dos entes, né? Porque você falar de gasto público em nível federal é uma coisa, em nível estadual é outra. Aqui no Brasil também, você ter uma quantidade tão grande de competências constitucionais concentradas na titularidade dos estados federativos, eu acho que isso é indispensável para você discutir uma política econômica de estados federativos. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco a partir da exposição do professor Mauro. Outra questão também, aí, seguindo nessa linha de raciocínio, eu também tenho além de procurador de Estado, também tenho a formação de economista, também sou economista pela FRJ. E outra questão é com relação ao perfil de gastos, porque o macroeconomista, e aí eu também estou falando de macroeconomia, é a minha área de estudo. O macroeconomista, ele costuma raciocinar em bloco, né? Então ele fala em política fiscal, ele tem milhões ou bilhões de gastos do Estado lato sensu, e ele não para raciocinar que os gastos, a forma como você gasta é diferente. Ele raciocina a quantidade de gastos que você tem. Ele tem uma dificuldade em raciocinar a forma como essa quantidade é gasta, porque isso faz uma diferença. E aqui no estado do Rio, assim, o professor Mauro trouxe algumas questões aqui de política industrial, e é bastante importante a gente refletir, porque as reflexões de macroeconomia aqui para os estados, elas são muito polarizadas. Ou você traz essa visão do macroeconomista clássico de quantidade absoluta de gastos, ou então é muito ad hoc, muito pontual. Vemos um problema aqui um hospital. Pensemos, por exemplo, no caso do Museu Nacional, que é federal, mas aqui eu estou fazendo um paralelo. Aí a gente pensa, falta verba para a cultura. Imediatamente a resposta é essa, falta verba para a cultura. Então, a gente não abre para ver quanto que é gasto de cultura, quais são esses gastos de cultura, e dentro dessa realidade, quais são os outros gastos. Cultura, estamos gastando pouco em cultura, mas por quê? Porque estamos gastando muito em outras áreas que são mais prioritárias, ou porque estamos gastando mal no restante dos recursos disponíveis. Acho que falta muito essa... Porque temos pouca receita. Por exemplo, podemos ver que todos os gastos são prioritários e você não teria como remanejar, mas você teria que criar necessariamente uma política de expansão de receita, por exemplo. Mas falta essa reflexão. E aqui, fazendo uma ponte já para o que expôs o João Laudo, ele falou que ele começou falando da base da economia, a questão da confiança. E eu tenho um viés mais keynesiano, então eu acho que também
as pessoas que se dizem keynesianas aqui no Brasil, elas têm, às vezes, elas usam o termo keynesiano para se justificar, mas a aplicação das ideias keynesianas são um pouco pobres. Então, elas raciocinam em gasto público como um indutor do nível de atividade, porque o mercado privado ele responde mere simplesmente a garantia de demanda que aquele gasto público gera. E eu acho que a principal inovação do Keynes, se você pega a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, ele não está ali discutindo, e pode ler que isso aí é evidente, ele não está ali discutindo questão de política fiscal como indutor da demanda, ele está discutindo como as expectativas dos agentes privados elas determinam o nível de atividade. E aí estão falando, no curto prazo, a questão do emprego gerado pela produção e, no longo prazo, em termos de investimento, como também gera o nível de emprego. E aí aqui eu trouxe o João Laudo a questão da confiança. Um tempo atrás, a gente via o governo federal insistindo que estava praticando políticas keynesianas e que eram políticas anticíclicas, e a economia ia sair do buraco pelo só gasto, pelo só incentivo que dava o gasto público e as isenções fiscais, né, os incentivos fiscais que foram dados. E a grande questão era a seguinte, ia o ministro da Fazenda fazer qualquer pronunciamento, ele já estava totalmente desmoralizado. Então, o que eu retorno aqui, num contexto mais amarrado de política econômica dos estados, é retomar, que eu acho que deveria ser retomado no nível federal e no nível estadual mais ainda, o quanto que o Estado tem de papel como condutor dessas expectativas dos agentes privados. E aí eu acho que isso é importante, tendo em vista que você não tem política monetária, a política fiscal é mais amarrada, e aqui a gente viu várias propostas de política industrial. Como o Estado tem que atuar como um condutor de expectativas para que essa política fiscal seja, de fato, implementada nesse sentido em que foi planejada. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um estado completamente desmoralizado. Temos aqui, se pensarmos na política recente do estado, temos 4 governadores presos, aí retornando um pouco mais, 2 já faleceram, e ainda temos o Moreira Franco, que tem algumas complicações com a justiça que ainda não foram para frente porque ele tem o foro privilegiado do Ministério, né? Então, o João Laudo destacou algumas questões aqui, por exemplo, segurança pública, como é importante para o investidor privado ter a segurança de ter um contexto, um ambiente de negócios favorável. E aí, é claro, no estado do Rio de Janeiro nós estamos desmoralizados. Qual é a perspectiva que teria um agente privado de que a segurança pública seja pelo menos um pouco recuperada nesse futuro próximo? Bom, aí depende, estávamos discutindo aqui, o novo governo, qual é a proposta do novo governo, qual é a credibilidade que esse novo governo traz, por exemplo. Vários pontos que foram tocados aqui pelo João Laudo, não só segurança pública, meio ambiente, grande parte da competência é competência do Estado, e aí a gente está discutindo perfil de gastos. Qual é a estrutura, voltando aqui no que falou o professor Mauro, qual a estrutura que o Estado do Rio de Janeiro tem para atender essas demandas ambientais, de fiscalização, de celeridade em licenciamento ambiental? Temos técnicos suficientes para analisar todos esses pedidos com celeridade? Ou temos simplesmente algumas demandas que são mais
urgentes são atropeladas por questões políticas. Quer dizer, então, eu acho que tudo se encaixa para a gente refletir como o Estado, não só em termos de gastos, que é o mote da academia econômica aqui brasileira, mas como ele, balizando, como ele precisa de credibilidade, recuperar sua credibilidade para funcionar também como um balizador de expectativas e ter uma eficiência muito maior numa eventual política industrial que seja planejada nesse sentido de atividades indutoras e não atividades induzidas, atividades que tenham uma sinergia maior, atividades descentralizadas, porque não basta, né, você ter a proposta de descentralizar a economia. Os agentes também têm que responder a essa demanda do Estado e tem que confiar que o Estado garanta o sucesso daquela empreitada, né? Não garanta financeiramente, mas garanta como uma postura política de querer que aquela política pública a ser implementada dê certo. E eu acho que, nesse momento, uma das grandes dificuldades é essa, de o agente privado acreditar que o Estado do Rio de Janeiro tenha bala na agulha ou até vontade política para garantir que essas empreitadas sejam levadas a cabo, né? E que qualquer problema que ocorra nesse trâmite possa ser respondido a contento pelo poder público. Eu acho que nesse ponto, até pelas amarras macroeconômicas do Estado, eu acho que o papel como balizador de expectativas é ainda mais importante no nível subnacional do que já é no nível nacional. E aí eu não sei se os palestrantes gostariam de fazer mais algum comentário, se não, eu passo aqui para perguntas da plateia. Tá? Boa tarde. Meu nome é Valéria, eu sou servidora da Prefeitura também e ex-aluna da UFRJ também. Vim aqui numa expectativa de ver, em relação ao que eu penso do futuro para o Rio de Janeiro, o que é o pensamento das outras pessoas. Fiquei feliz em saber que mais alguém se preocupa com a questão do ICMS do petróleo, porque acho que desde 88 eu falo para o vento. Já vi que tem até emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, não para voltar ao petróleo, né? Mas os outros recursos minerais. Então, assim, não é só o Rio de Janeiro e mais os outros 4 de petróleo, acompanhados do pessoal do minério, da água. Ficaremos mesmo só o pessoal do petróleo, restrita ao ICMS lá e não cá. Particularmente, eu prefiro o ICMS no destino que na origem, porque eu acho que resolveria um bocado do problema de guerra fiscal de ICMS. E acho que a gente pode controlar a distribuição de renda em outras formas, porque no ICMS eu acho que não deu certo. Mas me preocupa também, eu queria saber se, de repente, a minha visão é equivocada, mas, num pouco mais de longo prazo, eu acho que o MEI, fazendo um recolhimento tributário tão ínfimo, quando esse povo todo, daqui a 30 anos, estiver se aposentando, onde vai tirar dinheiro para bancar essas aposentadorias? Isso no nível federal. No nível estadual, além da questão do ICMS, me preocupa muito a questão da água. São Paulo já está pegando água do São Francisco, do Paraíba do Sul, e as notícias vão aparecendo em nota de rodapé. Só em nota de rodapé. Só que, até onde eu sei,
A gente só tem o Paraíba do Sul, não tem outro lugar. Eu vou tirar do mar, vai dessalgar só se for. Me preocupa muito como é que vai ficar a questão da água para a gente, porque vai ser muito caro conseguir água. Em relação ao município, até onde eu alcancei, nós temos gravíssimos problemas com a saúde, com a importação dos doentes das cidades vizinhas. Uma coisa que até se tentou discutir com o governo federal, porque é um problema de várias metrópoles, capitais, mas que o Rio de Janeiro é especialmente sofrido por isso. E eu nem sabia que tínhamos as 10 piores cidades aqui no entorno. Então, minimamente ajuda a explicar. E aí, quando eu vejo a cidade do Rio de Janeiro, daqui a 30 anos, a população envelhecida, muitas pessoas, MEIs e pequenos empresários, tendo que ter outra fonte de renda que não a aposentadoria, com problemas de água, sem nenhuma expectativa de solução do petróleo para melhor, só para pior. Me vem... Sou eu que estou sendo negativa demais? E a quantidade de servidores públicos, me parece, assim, até onde eu ouvi, talvez a quantidade de servidores não seja tão grande, mas quem vive do serviço público, seja nas empresas contratadas, seja por fazer parte da família, seja por ser fornecedor, quem vive do serviço público na cidade do Rio de Janeiro, até onde eu vi, era uma quantidade enorme, gigantesca mesmo. Tipo, se der ruim no serviço público, na economia do serviço público, a gente está mais mal parado ainda. E fico me questionando se sou eu que estou sendo pessimista demais, entendeu? Porque, igual o nosso palestrante, eu vejo como um pouco de saída caminhar para um tipo de PPP, onde a iniciativa privada consiga participar. Mas as fórmulas existentes, a meu ver, tem que começar a repensar outro jeito, porque do que está não sai nada. E aqui é uma ilha. A Emerge também é uma ilha. Assim, quem vive do executivo sabe que o judiciário e as procuradorias e ministérios públicos vivem quase que em outro planeta em termos de formação, de ambiente. Então, eu acabo que um evento como esse, para mim, é uma esperança de que justo o pessoal do jurídico, que tem dinheiro suficiente para sentar, abrir um livro e estudar, consiga repensar uma saída jurídica, que no mínimo talvez seja mais democrática, né? Para pensar objetivamente como resolver o problema, porque para os meus filhos de 26 e 17 anos, daqui a 30 anos, eu estou muito preocupada. Boa tarde. Queria uma pergunta para o professor Mauro Osório. A cidade do Rio de Janeiro ela tem uma característica de uma economia informal muito grande e também um aspecto dos serviços. Esses serviços, a economia de serviços, ela vem mudando suas características, como Uber, a própria rede hoteleira, ela vem se tornando cada vez serviços, ofertas de serviços informais, né? Você tem a migração do táxi para o Uber. E, nesse sentido, existe algum estudo em arrecadação ou em gestão que o senhor
tenha conhecimento, que possa, no futuro, esses tipos de serviços, eles serem abraçados pelo governo, né? Uma forma de arrecadação, de aumento da arrecadação. Eu sou estudante lá da Escola de Contas, e lá tem um projeto nas cidades dos Estados Unidos, em que a própria prefeitura lançou aplicativo para cadastrar taxistas. Então, num futuro próximo, nem esse serviço de Uber a gente vai ter. Hoje a gente tenta uma legislação que possa regularizar um serviço que daqui a 20 anos essa economia ela cada vez muda mais rápido, né? Então, nesse sentido, como os seus estudos de economia, de serviços, apontam em que sentido? De que forma, então a minha pergunta é, de que forma o poder público pode promover estudos para acompanhar essa mudança de perspectiva na arrecadação, já que a gente tem uma cidade tão voltada para a oferta de serviços? Não sei se eu fui muito clara. Boa tarde, meu nome é Vanessa. A pergunta é para o professor Mauro. Professor Mauro, o senhor falou a respeito da quantidade de funcionários públicos que nós temos, servidores, né, que não chega a 20% pelo seu estudo. E me intrigou pelo seguinte, o futuro governador deixou bem claro que ele quer flexibilizar a estabilidade e a demissão dos servidores. O que o senhor teria a falar sobre isso? Boa tarde. Meu nome é Felipe Goulart, sou presidente do Terminal Grade Menezes Couto. Eu queria perguntar para o doutor João, essa iniciativa do Espírito Santo, que eu não conhecia, Espírito Santo em Ação, que me espantou muito congregar 35 empresários, 200 voluntários, são números expressivos, e com uma idade já de 15 anos. Eu só queria saber o seguinte, se você sabe como foi ou como é a interseção desse grupo com o Estado, com o governo, com o Executivo. É uma atividade paralela, uma atividade conjunta? Como é que isso se dá? Obrigado. O Luiz Felipe, eu estou tentando, estou em contato com eles para exatamente entender esse processo. Agora, pelo que eu já fui informado, não é uma ui paralela, é uma atividade que tem interação com o Estado e que, pelo que eu fui informado, tudo começou com um plano estratégico estabelecido em conjunto, no sentido de dar diretrizes para a recuperação do Estado. Quer dizer, então, é alguma coisa que pressupõe, sim, a interação. A ponto de, que eu já ouvi de alguns empresários aqui cariocas, é que se não houver uma indicação que o novo governo estaria disposto exatamente a ter essa integração, isso não avança. Lendo o registro da instituição Brava, com o Estado do Rio de Janeiro, no segundo governo Cabral, a respeito da Secretaria de Educação, eles descrevem que houve, juntamente com Falcone, houve um encontro, houve condicionantes para que o projeto fosse realizado, e com isso o comprometimento para ultrapassar todas as dificuldades políticas que lá se colocaram, inclusive greves de funcionários. Quer dizer, se não houver o comprometimento do Poder Executivo, efetivamente, aparentemente essas iniciativas não avançam.
Só duas coisinhas antes de responder a cada um de vocês. O João tem um livro que você vai gostar, do Robert Lucas, que é muito interessante, que trabalha o conceito de capital social. E que ele analisa, e ficou analisando durante 30 anos. É um livro muito interessante, a FGV publicou por aqui. 30 anos na Itália. A Itália criou os governos regionais na década de 70, e ele ficou durante 30 anos acompanhando o que aconteceu com a Itália, que talvez seja o lugar na Europa com maior desigualdade territorial. Na França é o contrário, né, que é muito concentrado em Paris. Né, tem um livro lá chamado Paris e o Deserto Francês. Né? Mas ele vai dizer que a desigualdade foi bom ter descentralizado, mas que a desigualdade aumentou porque os países que tinham mais relações horizontais e mais relações de confiança se apropriaram melhor da descentralização do que aqueles que tinham relações mais verticais, mais de máfia e mais de desconfiança. Robert Lucas é um livro bastante interessante. Para a gente não deixar de estar no local, né, eu concordo que, por Keynes, a questão das expectativas é central, mas também a questão da demanda. Ou seja, os liberais acham que o central é a oferta, né, e na verdade, Keynes vai trabalhar muito a questão da demanda. Né. Para os liberais, a reforma trabalhista vai dar certo. O keynesiano já fica com o pé atrás, porque pode estar diminuindo a demanda global da economia na medida que você tem uma queda enfim, do salário médio na economia e de possibilidade de gasto público na nova lógica trabalhista a partir da lei. A questão do ICMS, você tem razão, né, ainda tem a Lei Candir, que eu não tinha falado. Quer dizer, só deixar isso claro, porque eu acho que é um debate que ainda não está na mídia, não está no Rio de Janeiro. Nós hoje, no petróleo, nós não podemos cobrar o ICMS quando ele é extraído e vendido no resto do país, é cobrado no resto do país. Quando é exportado, tinha a Lei Candir, a gente ganhou um calote até hoje, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, Temer e tal. Segundo o Instituto de Pesquisa do Pará, são 60 bilhões, parece que existem outros números que dão um pouco menos, mas é um número respeitável. Aí você tem o Repetro e o petróleo hoje, o pré-sal está dando uma produtividade absurda. Se a gente olhar aí as licitações para concessão de água, para partilha, o ágio tem sido absurdo. E aí tem quase que isenção tributária para as empresas de petróleo, que eu acho que está errado isso, a gente devia rediscutir isso, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o conjunto do Brasil. Eu acho que a questão do MEI, você está coberta de razão, a gente tem que estar pensando para frente, tem um subsídio aí previdenciário, quer dizer, importante para o MEI. Eu acho que o desafio é o Brasil voltar a crescer. Ou seja, o Brasil entre 30 e 80, ele quase que dobrava de tamanho a cada década, e nós passamos a patinar, e a gente precisa voltar a crescer, e claro, tem estratégia para isso. E tem uma reforma tributária, aonde, por exemplo, se o ICMS for cobrado todo no destino, o Rio ganha mais 8 bilhões. E nós temos uma estrutura tributária muito regressiva no Brasil. O que é isso? A gente tributa muito consumo e produção, a nossa produção interna perde competitividade, as pessoas vão comprar em Chavão e Miami, não é isso? Então, a gente precisa ter uma estrutura tributária que fique mais em cima da renda e da riqueza e menos na produção e no consumo, e está discutindo para os entes federativos como é que é isso, e me parece que, de fato, a gente precisa aumentar a parcela dos estados e dos municípios em relação ao que fica com o governo federal. No caso do Rio de Janeiro, o governo federal arrecada 120 bilhões na cidade de Janeiro e devolve 5. Nós temos a menor transferência per capita entre todas as capitais e ainda sustentamos essa periferia extremamente precária, e fomos a região que, na crise econômica, política e econômica, e aí as expectativas tiveram um papel central, falta bomba, não é só pelo gasto, por travar o investimento, né? O Rio de Janeiro perdeu mais de 300 mil empregos de carteira assinada, a cidade do Rio de Janeiro. O Estado, mais de 500 mil. A cidade perdeu em números absolutos mais do que a cidade de São Paulo, quando a gente pega de janeiro de 2015 a outubro de 2018. Então, no Rio, foi uma tempestade perfeita. Então, isso também agravou a situação do Rio de Janeiro, e a gente precisa voltar a crescer, e para o Rio é central, não perder o que a gente tem de royalties, senão a gente quebra de novo. É importante que o Supremo saiba disso. E parece que tem argumento jurídico para manter o que já está sendo explorado com royalties no Rio de Janeiro, pelo direito adquirido.
né? Mas vai ter pressão dos outros estados. Me parece que o Toffoli combinou com o governador do Piauí de botar em votação no início do ano. Então, é uma questão muito grave para o estado do Rio de Janeiro, né? E a gente vai ter que estar discutindo isso, mas, enfim. Mas eu acho que a saída do Brasil, como é que cresce, como é que tem políticas redistributivas, como é que simplifica a estrutura tributária. Eu costumo brincar com meus alunos de direito. Quem é que ganha com essa estrutura tributária tão complexa no país? Na verdade, é advogado tributarista e contador. Né? São ricos, né? Tá certo? Tem um amigo, professor, colega meu lá no Direito da FRJ, que diz que quando ele vai a algum congresso nacional de direito tributário, o cara que está na suíte presidencial geralmente é um tributarista de renome brasileiro. Né? Então, a gente precisa simplificar e ter uma estrutura tributária menos regressiva, voltar a crescer e estar discutindo a questão da desigualdade, que mesmo com os avanços que a gente teve, ainda é uma desigualdade extremamente grande. Né? A questão da cidade do Rio, primeiro que a gente, eu acho que a informalidade no Rio também é menor do que se pensa. É mais difícil comparar a cidade com as outras capitais, porque antigamente a pesquisa mensal de emprego e agora a PNAD, que é muito boa, apesar de ter sofrido uma crítica, mas ela é mais para metrópoles e estados, não tem para capitais. Mas quando a gente olha o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma informalidade maior que São Paulo, mas é menor do que a de Minas, menor do que no Nordeste. Quer dizer, eu acho também que há um exagero no que se discute sobre a questão da informalidade no Rio. Curiosamente, a cidade do Rio ainda tem mais de 150 mil empregos industriais diretos na cidade do Rio de Janeiro. Gera uma massa salarial parecida com a do comércio, então ainda tem curiosamente, ainda tem uma indústria de transformação. Não estou botando petróleo está fora. Mas é claro que o serviço aqui é importante. A gente fez um livro para o Sebrae, que está esgotado, mas eu tenho uma cópia, se alguém quiser. Eu tenho que conversar com o Sebrae para botar isso lá no site, para ter online, onde a gente olhou os blocos de serviço e o que seria indutor, quais seriam as políticas, que tipo de sinergia. Né? Eu acho que a cidade, de fato, é mais serviço e ela tem que ser o hub de uma economia regional. Eu acho que a cidade, muita prefeitura também, eu tenho procurado discutir muito isso lá, né? A gente não pode ficar de costas para o Estado, a gente tem que se integrar o Estado e a metrópole. Agora estão defendendo que o Rio volte a ser uma segunda capital. Eu acho uma bobagem. A questão nossa é como é que integra a cidade do Rio de Janeiro como um ramo de uma estrutura regional, enfim. Acho que é um pouco por aí. Você tem razão com relação ao funcionalismo, quem perguntou ali, porque, de fato, gente, quer dizer, objetivamente, né? Onde é que estão os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro? Estão na saúde, e já tem mais OS, mesmo assim ainda é importante, educação e segurança. E no judiciário, na procuradoria. Né? Mas no executivo, nas demais áreas, falta muita gente. Falta muita gente. Então, eu não acho, e a Firjan às vezes diz isso, que tem que cortar, que tem que demitir, tem que mostrar onde. Não tem coisa considerável. É claro que tem muita ineficiência, tem que melhorar, né? Mais excesso, aonde demitir, vai demitir o quê? Policial? Com essa situação. Tem que tirar a polícia do crime. Se demitir o policial que está no crime, aí eu aplaudo. Tá certo? Isso é uma coisa importante. E não é pouca gente. Olha aí a questão da Marielle para a gente ver o que é isso. Né? Então, a gente precisa. Tem um artigo do Chico Vargas, tinha no site do Mini, talvez consiga, e ele falava, em 2005, que quase toda delegacia de polícia tinha uma receita e um dono. Então, a gente, de fato, na polícia, a gente tem que estar revendo essa questão, e a questão da estruturação, a questão ética, talvez principalmente na PM. Né? Mas, tirando essa questão da segurança pública, que precisa de uma reestruturação, né? Eu não vejo, sinceramente, aonde que vai estar cortando significativamente. Quer dizer, quase 50% hoje do gasto público do governo estadual é com aposentado. Quase 50%. Nós temos um Alerj que gasta muito mais que a de São Paulo e Minas, tem que rever o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, mas se a gente somar esses gastos todos, é 10%. Também não é isso que vai resolver. A questão é como a gente discute o Pacto Federativo e como a gente tira a economia do Estado do Rio de Janeiro de uma estrutura produtiva oca. Eu acho que o desafio é isso e como é que tem planejamento. Outra coisa que é importante, eu acho que a gente tem que ter uma cultura de planejamento.
né? Quer dizer, não basta estar contratando consultoria, o Falcone, que é ótimo, mas o que a gente tem de memória, né? Embora eu seja totalmente a favor de PPP, se a gente pegar o próprio Inácio Rangel, eu já defendi isso lá nos anos 70, né, de 60, né, Bruno? Então, quer dizer, a gente, por exemplo, essa SEDAI, eu acho uma bobagem privatizar a SEDAI. A gente vai trocar um monopólio público por um monopólio privado, sem uma agência em cima de controle. E tem uma proposta no governo do Estado, na área econômica, que é de uma PPP, e que parece que tem interessado privado, em que o privado ele organizaria a parte comercial, que daria um grande aumento, sem aumentar a tarifa social, e ele investiria com recurso em esgoto. E daqui a 30 anos voltaria a ser tudo da SEDAI. Eu acho que é uma proposta de PPP extremamente interessante e que pode estar começando a investir numa coisa que é decisiva para a nossa região metropolitana. Gente, não existe cidade na nossa periferia metropolitana. Tem uma aluna minha que está fazendo dissertação de mestrado sobre Caxias, ela queria discutir direito à cidade em Caxias. Aí eu falei, como é que a gente vai discutir direito sobre o que não existe? E literalmente é isso. 40% das escolas de Caxias não tem cano d'água. Não é que não tem água, não tem cano. A maior parte das ruas não tem CEP. Né? Enfim, então é uma situação de um nível de desestruturação absurdo, e a gente só vai despoluir a Baía de Guanabara na medida que a gente consiga efetivamente estar despoluindo a Baía de Guanabara, e a lógica de máfia do Rio de Janeiro também prejudicou muito para que isso também já tivesse acontecido. Né? Eu acho que aí o Espírito Santo em Ação, por acaso eu conheço um pouco, não só porque trabalho muito com debate sobre questão regional, desenvolvimento regional, como também eu conheço bem o Paulo Artung, sou muito amigo do Luiz Paulo Veloso Lucas, e ali foi um grupo de políticos jovens, junto com empresários, fora das entidades empresariais tradicionais que, de alguma forma, estavam ligados à Assembleia Legislativa e ao marco de poder local, que eles se organizaram. O Paulo Artung se elegeu prefeito, começou uma mudança profunda, quer dizer, na política de lá, depois o Luiz Paulo foi prefeito, foi reeleito, e, de fato, o Espírito Santo deu uma virada. Né? Então, você tem ali uma articulação e uma ampliação do debate. Em Bogotá, criaram uma instituição chamada Bogotá Como Vamos, que parece que foi importante para a revitalização e para a mudança lá que ocorreu em Bogotá, e Odete Grael criou em São Paulo a Nossa São Paulo. Então, eu acho que, de fato, a gente está articulando e organizando o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro, é absolutamente decisivo, até para quem a gente vai estar elegendo, não é isso? Porque se você tem mais racionalidade no debate, fica muito mais fácil a população entender o que está acontecendo, em quem é melhor votar e quem não é melhor. Mas falta um debate minimamente organizado no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que as outras regiões têm muito mais reflexão regional, e aonde houve salto, como o Ceará, que hoje tem uma situação de educação, principalmente fundamental, muito boa, né? Isso também foi importante, tem uma ruptura lá de marco. Né? Eu acho que a gente precisa estar caminhando nessa questão. Agora, é claro, também sempre preservando direito de defesa, tá certo? A gente não pode sair denunciando, prende para depois investigar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também com esse tipo de coisa, mas é claro que o Rio de Janeiro no seu conjunto, virou uma lógica mafiosa, mas a gente não pode supor que todos estão na máfia, ou o que aconteceu com cada um, e a gente precisa superar isso politicamente, ampliando o debate regional e conseguindo, com isso, reestruturar o nosso setor público. E o Estado do Rio de Janeiro tem imensas potencialidades, eu acho. Enfim, então eu acho que é isso, ampliar planejamento, melhorar as políticas públicas, a questão da estrutura produtiva, que foi adressada, e a questão da questão tributária, que vai se tornar absolutamente urgente na medida em que o Toffoli pauta essa questão dos royalties, que é absolutamente decisivo para, literalmente, nós quebrarmos ou não. Então, estou falando de uma questão absolutamente decisiva e fundamental para nós, que vai ocorrer aí a curto prazo. Bom, agradeço aqui a presença dos nossos palestrantes pela ótima palestra, agradeço a presença aqui de todos vocês.